Na edição da UFRJ em Vídeo dessa semana, você vai ver. Conheça um pouco mais sobre a trajetória e a obra do historiador Caio Prado Júnior, que se estivesse vivo, teria completado 100 anos em outubro. Modificador reológico polimérico biodegradável. Não se assuste pelo nome. Essa nova tecnologia promete facilitar e muito a extração de petróleo. Propaganda é a alma do negócio, mas não é todo mundo que pode se dar esse luxo. É aí que entra a Agência Experimental de Publicidade da Escola de Comunicação. O circuito FRJ dessa semana vai da bossa nova ao jongo. Não deixe de conferir nossos eventos. É o que você vê agora na UFRJ em Vídeo. Se estivesse vivo, o historiador Caio Prado Júnior completaria 100 anos no mês de outubro. Para falarmos da trajetória e das obras deste grande autor paulista, conversamos com os professores José Paulo Neto e Carlos Nelson Coutinho, da Escola de Serviço Social da UFRJ. Caio Prado é um daqueles intelectuais que eu chamaria de emblemáticos. A sua obra é uma obra seminal, uma obra fundamental, porque Caio elabora o que eu chamaria de uma teoria do Brasil. Estamos comemorando o centenário de nascimento de Caio Prado Júnior e já temos um certo distanciamento para avaliar essa figura extraordinária, essa figura ímpar que foi Caio Prado. Eu diria que a trajetória dele está marcada por dois elementos centrais. Em primeiro lugar, por um nível de elaboração teórica no campo da história que eu diria que é dos mais altos, se não mais alto, alcançado na análise da sociedade brasileira. Quer dizer, Caio dedicou toda a sua vida a decifrar a seguinte esfinge: o que é o Brasil? Isso é uma constante na obra do Caio, né? Do seu primeiro livro aos seus últimos escritos. E a segundo fio, não é, que costura essa evolução é a opção teórico-política dele pelo marxismo, que lhe custou caro, lhe custou a cadeia, não é? Lhe custou um alto exílio. E a preocupação em coletivizar, em socializar a sua pesquisa e a sua opção teórico-política. Contribuição a pensar o Brasil porque ele descreveu processos de modernização que ocorreram no Brasil e que ele destacou que foram sempre feitos pelo alto, não é? Com exclusão das massas populares, com conciliação entre os vários setores das classes dominantes, o que evidentemente marca profundamente o presente brasileiro, né? No sentido de reforçar a desigualdade, de restringir a cidadania. E é muito curioso que ele elaborou, eu diria, essa visão da transição do Brasil para o capitalismo, desconhecendo os conceitos de via prussiana de Lenin e o conceito de revolução passiva de Gramsci, dois importantes marxistas, né? Mas ele reelaborou, eu diria assim, pensando o Brasil, ele de certo modo reconstruiu esses conceitos, e eu acho que essa é talvez a maior contribuição historiográfica de Caio Prado para o entendimento do Brasil. Como é que o Brasil aparece na obra de Caio? Aparece refratado pela lente do marxismo, tal como Caio o assimilou, tal como Caio o incorporou. Então, Caio sempre compreendeu o Brasil como um país no qual a autonomia política, o ato de 1822, não quebrou o estatuto colonial. De maneira brincalhona, o independência ou morte não deu grande resultado. Ninguém morreu, mas em compensação ninguém ficou independente. Então o Caio trata de compreender o Brasil do século XX rastreando a hipoteca, o ônus dessa condição colonial que, do ponto de vista da autonomia econômica, não da autarquia, mas da autonomia, nunca foi realizada. Então trata-se de um passado colonial que não foi superado. São processos que nós poderíamos chamar de modernização conservadora. Eu acho que Caio Prado viu isso muito bem. Examinou, por exemplo, com muita precisão a questão agrária brasileira. Havia na época, inclusive no seu partido, no Partido Comunista, a ideia de que a agricultura brasileira era semi-feudal. Ele disse, não é semi-feudal, é uma agricultura capitalista, porém que conservou
os traços de uma coerção extraeconômica sobre o trabalhador, formas típicas de uma formação pré-capitalista, né? Mas ele viu claramente que o campo brasileiro já era capitalista e que, ao invés da dita reforma agrária ser feita dividindo o latifúndio tinha se modernizado e se transformado em empresa capitalista. O foco de Caio é como é que pode se constituir uma nação sem o protagonismo, enquanto tal, da massa dos trabalhadores. Note que esse é um problema que nós temos até hoje, tá? Estou convencido que as soluções apontadas pelo Caio já hoje não são viáveis, mas a formulação dessa problemática aparece nitidamente na sua obra. Então, nesse sentido, nós temos muito que aprender com Caio. Eu insisto, não é exemplo, é lição, né? Até para não cometer seus equívocos. Mas eu diria que a contribuição mais particular, a atualidade mais específica de Caio Prado, é essa sua tentativa de pensar a história do Brasil, não é, a partir das lutas de classe, a partir dos movimentos sociais, a partir dos conflitos de natureza econômica, política, cultural, não é? E, portanto, reforçar essa ideia de que a história não é uma mera coleção de eventos, não é? Mas a história tem uma lógica e essa lógica deve ser captada e reproduzida. Eu acho que essa é talvez a manifestação da maior atualidade, eu diria assim, de Caio Prado Júnior. Mas o Brasil aparece em sua obra como um projeto inconcluso. E mais, a conclusividade possível desse projeto está hipotecada a possibilidade de um protagonismo das massas trabalhadoras. Eu penso que esse é o grande mérito de Caio. Ele não se deixou aprisionar por qualquer ilusão elitista nesse país. Para os jovens que estão interessados em conhecer o Brasil, perquirir o Brasil, desvendar que universo é esse que constitui esse país, não com uma preocupação arqueológica de saber o que foi o passado, mas de compreender o passado para transformar o presente e modelar o futuro. Nesse sentido, eu diria que Caio inscreveu-se na cultura brasileira como um eterno contemporâneo daqueles que vêm e virão depois dele. Eu estou absolutamente convencido que daqui a mais 50 anos, quando nós tivermos que pensar e repensar o Brasil, e pensar e repensá-lo para transformá-lo, a obra de Caio será nossa companheira. Modificador reológico polimérico biodegradável. Esse nome complicado pertence a uma nova tecnologia, feita para ser usada em fluidos de poços de perfuração de petróleo. E para que servem esses fluidos? Quem responde é a professora do Polo de Xistoquímica da UFRJ, Regina Sandra. Durante a perfuração de um poço de petróleo, o fluido de perfuração é injetado por dentro da haste e sai por orifícios que existem na broca, carreando consigo os cascalhos gerados durante a perfuração e levando então esses cascalhos para a superfície. Quer dizer, o fluido de perfuração tem uma série de funções, mas essa é a função mais importante dele, que é a de limpar o poço. Imagina a dificuldade de se retirar o cascalho num poço de, por exemplo, 2.000 metros de profundidade, como muitos poços são perfurados hoje em dia. Então, essa função de limpeza do poço, ela se torna mais importante quando a gente pensa no seguinte fato: a perfuração é interrompida durante várias vezes. Essas interrupções são para trocar a broca, para colocar mais um segmento de haste de perfuração, e nesse instante da interrupção da perfuração, é muito importante que o fluido gelifique, que ele se torne um gel, que a viscosidade dele aumente muito, para que ele mantenha em suspensão esses cascalhos que estão sendo carreados, para que eles não desçam e entupam o poço. Essa propriedade de gelificar na interrupção da perfuração chama-se pseudoplasticidade. E os aditivos que são utilizados de uma maneira geral para os fluidos à base de óleo são aditivos à base de argilas organofílicas, e elas não são muito eficientes
como elas, por serem partículas sólidas, às vezes causam danos a formações frágeis. Isso pode ser um problema muito sério. Daí a necessidade de se desenvolver novos aditivos que não causem esses problemas. Os fluidos à base de óleo, eles são, na verdade, emulsões de fase inversa. O que significa isso? É uma fase à base de óleo, onde existem microgotículas de água dispersas nessa fase. E nós temos a ideia de utilizar essas microgotículas para formar uma grande rede, que seria esse gel no momento da interrupção da perfuração. Nós desenvolvemos, então, polímeros que são, na verdade, macromoléculas, moléculas muito grandes, constituídas por 3 segmentos. Os segmentos das pontas são segmentos hidrofílicos, segmentos são atraídos por água. E o segmento do meio é um segmento hidrofóbico, segmento compatível com o óleo, vamos dizer assim. Então, durante a perfuração, durante o cisalhamento, que a gente chama, esses polímeros estão alinhados com o fluxo. As gotículas de água, que são no vídeo essas gotinhas azuis, estão em movimento e a viscosidade é baixa para que o fluido possa ser continuamente bobeado, saindo pela broca, carreando o cascalho para cima e retornando novamente. Durante a interrupção da perfuração, esses polímeros vão introduzir as partes hidrofílicas nas gotículas de água e formar, então, uma grande estrutura gel, uma grande rede que vai, então, ser capaz de sustentar os cascalhos e impedir que eles se depositem no fundo do poço. Outra vantagem dessa tecnologia, que já recebeu um prêmio concedido pela Bayer, é o fato dela ser biodegradável. Que nós estamos utilizando polímeros que são biodegradáveis. O que significa isso? Se eles forem, de alguma forma, colocados em contato com o meio ambiente, é claro que esses circuitos são circuitos fechados, né, da perfuração, mas às vezes ocorre, né, de haver alguma maneira do fluido entrar em contato com o meio ambiente. Esses polímeros, então, eles iriam se biodegradar naturalmente e não iriam permanecer no meio ambiente, poluindo o fundo do mar. O prêmio como Latin American Innovation Prize, concedido pela Bayer Material Science, é extremamente importante porque significa o reconhecimento de um trabalho que o nosso grupo de pesquisa vem desenvolvendo há 8 anos, em fluidos de perfuração, em parceria com a Petrobras. E serve também de incentivo a pesquisadores, alunos de pós-graduação e coloca em evidência a qualidade do trabalho que o Instituto de Química vem desenvolvendo hoje em dia. Esses trabalhos são produzidos no Laboratório Universitário de Propaganda Aplicada, o LUPA. A Agência Experimental de Publicidade era apenas uma disciplina da Escola de Comunicação da UFRJ. Mas desde 2006 é um projeto de extensão que oferece serviços de comunicação publicitária. Primeiro, a ideia de experimentar linguagem, experimentar outras estratégias de publicidade e tendo como clientes, né, da agência setores tipo terceiro setor, cooperativas, outras instituições sem fins lucrativos, a própria UFRJ. Como sabendo que eu não sou brasileiro, sou um aluno do convênio, então eu achei a ideia interessante na tentativa de absorver o que tenho verificado com a iniciativa da agência, poder levar isso de modo a tentar implantar isso no meu país. A agência ela é formada pelos 3 pontos de uma agência, que é atendimento e planejamento, criação e o planejamento de mídia e acompanhamento de produção gráfica. Eu acho muito legal a gente poder trabalhar com clientes de verdade, que não são casos fictícios. A gente vai ter realmente um retorno do que a gente está fazendo. É muito interessante porque, na verdade, boa parte do tempo na faculdade a gente tem um embasamento muito teórico. E, ao mesmo tempo, você tem uma grande liberdade de criação. Você tem, eu posso experimentar uma série de
linguagens novas que talvez numa agência não tivesse essa mesma liberdade. Quando você recebe aquele, sabe, tá muito bom, eu adorei, sabe, aquela coisa, além de ser um alívio, é aquela felicidade, sabe? Eu consegui aquela sensação de dever cumprido. É muito bom. Para solicitar serviços ou entrar em contato com o Lupa, envie um e-mail para atendimento.lupa@gmail.com. A Escola de Educação Infantil da UFRJ está com vagas abertas para 2008. Podem participar filhos de servidores ativos da UFRJ que tenham entre 4 meses e 5 anos e 11 meses. São 28 vagas que serão preenchidas por sorteio. As inscrições vão até o dia 14 de novembro, de 10 às 4 da tarde, na Escola de Educação Infantil. O CCMN recebe Leila Pinheiro no dia 13. A cantora de voz característica e muito respeitada no meio musical interpreta os seus sucessos em um show com voz e piano. A apresentação acontece às 2h30 da tarde, no Auditório do Roxinho. A Companhia Folclórica está comemorando seus 20 anos e, como parte das festividades, realiza o primeiro encontro com mestres populares na UFRJ. O evento conta com a participação de mestres de toda a região sudeste, que representam manifestações como o Jongo de Angra dos Reis, o Mineiro Pau e o Boi Pintadinho. A abertura acontece no dia 6, às 6h30 da tarde, e as atividades vão até o dia 9, de 8h30 da manhã às 8h30 da noite. De 6 a 8 de novembro, na Escola de Comunicação, acontece a Semana Nacional de Comunicação Ambiental da UFRJ. Acadêmicos, ativistas e profissionais da área discutem a questão ambiental em mesas redondas realizadas de 9 da manhã ao meio-dia. Além dos debates, haverá também oficinas de comunicação e uma mostra audiovisual.